Nós estamos meditando no texto do Evangelho de João. E, irmãos, quando a gente tem que meditar na palavra do Senhor para pregar, antes nós somos impactados profundamente pelo poder da sua palavra. Especialmente o título dessa mensagem, como uma pessoa pode nascer de novo. E nós estaremos meditando então no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 8. Enquanto meditava nessa palavra, a princípio eu tinha desejo de pregar até o versículo 21, mas é tão grandioso esse capítulo, que até o verso 21 vai dar pelo menos 3 sermões. Glória a Deus, né? Então vamos fazer a leitura do texto? Leiam comigo. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. E lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra poderosa, Senhor Deus, texto tão importante, falando aos nossos corações nesses dias. Senhor Deus, continue falando a Tua palavra aos nossos corações. Nós acabamos de ouvir a Tua voz e queremos, Senhor, que o nosso discernimento no Espírito Santo receba apenas a palavra da verdade, que o Senhor Deus reduza o pregador e enalteça a verdade do Evangelho, da palavra que o Senhor nos dá. Que apenas a palavra de Deus esteja nos nossos corações, produzindo fruto abundantemente. Ajuda-nos, ó Pai, iluminando nossos corações e nossas mentes, para olhar para o texto, conferindo nas Escrituras, e receber, Senhor, prontamente a palavra, com os nossos corações abertos, para que a palavra do Senhor em nós implantada produza fruto, e o seu fruto permaneça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a conversa entre Cristo e Nicodemos, que começa com esses versículos de 1 a 8, segue então até o versículo 21, é uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia. Nós vamos meditar nessa noite para nossa edificação e crescimento espiritual, só na primeira parte da conversa entre Jesus e Nicodemos. Abra seu coração para ouvir o que o Espírito diz. Em nenhum outro lugar nós encontramos declarações mais fortes sobre esse tema poderoso. O tema dessa mensagem é o novo nascimento. Por que ele foi de noite até Jesus?
esse Nicodemos não queria deixar para amanhã, ou não queria ser visto por seus companheiros. O que Nicodemos precisava saber naquela noite que nós precisamos saber hoje? Então, nos versos que nós acabamos de ler, nós somos confrontados com a verdade do Evangelho. A pessoa nasce de novo ao morrer para o mundo e renascer para Deus. Ela renasce da água, ela renasce do Espírito, ela renasce para Deus. Primeiramente, ela renasce da água. Um homem que teve um começo fraco, ele pode finalmente, irmãos, provar ser um cristão forte. Quem teve um começo fraco? Quem de nós não temos começos fracos? Era um homem chamado Nicodemos, certo fariseu, e era um homem importante. Mesmo sendo membro do Sinédrio, um conselho religioso do templo de Jerusalém, dentro da religião, ele era importante. Conforme está descrito no versículo 1 do texto que nós acabamos de ler, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Significa que ele tinha uma posição alta, aparentemente, de que nada precisava, mas ele se preocupava com a sua alma. Veja como na fraqueza é que estava a força de Nicodemos, não na sua posição, nem no fato dele ser doutor da lei, mas no reconhecimento que ele precisava, e ele se preocupava com a sua alma, e por isso ele foi a Jesus de noite. Não precisava deixar para outro dia. Poderia deixar para outro dia, pois já era noite. Alguém pode usar a noite para se ocultar nas trevas, mas alguém pode usar a noite para buscar a Jesus. Ele provavelmente, ele queria manter essa conversa em segredo, por medo do homem, do que pensariam. Hoje, nossas conversas com Jesus são julgadas como fanatismo, falta de senso crítico e ingenuidade, mas ainda podemos encontrá-lo de noite. Então, em João 3:2, a palavra de Deus nos diz que este de noite foi ter com Jesus. E lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Mas o Senhor Deus operava sinais e milagres diante de outros doutores da lei, que sabia que o Messias viria e operaria sinais e prodígios, e ele deveria ser reconhecido por estes, mas este Nicodemos, ele reconheceu que Jesus era o Messias. Ele ainda não tinha fé e coragem suficiente para vir de dia, mas seu encontro com Jesus de noite mudou a sua vida. Um dia, em pleno dia, no conselho dos judeus, ele se posicionou de peito aberto, ao lado de nosso Senhor. Assim, Nicodemos frustrou uma tentativa de conspiração contra nosso Senhor. Em João 7,51, está registrado que ele disse: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então dissolveu-se a assembleia, e naquele dia não houve um juízo como eles haveriam de fazer no tempo determinado, pela vontade de Deus. Ainda chegaria um dia, e nós estamos falando de Nicodemos,
Ainda chegaria um dia em que Nicodemos, com outro judeu, José de Arimateia, eles seriam os dois únicos a honrarem o corpo do nosso Senhor com as mulheres. Maria, irmãos, ficaria sozinha, a princípio, com o jovem João, para sepultar nosso Senhor, não fosse assistida por Nicodemos, que corajosamente se arriscou. Nicodemos ajudou a sepultar Jesus, enquanto os apóstolos, que começaram bem, fugiram, deixaram sozinha a mãe do Salvador. O que ele ouviu no seu encontro secreto com o Senhor mudou a sua vida. Podemos ver pelo seu testemunho. Então João, ainda no capítulo 1, lá atrás, no verso 3, registra que, aliás, não no capítulo 3, nesse mesmo capítulo, no verso 3, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pelos frutos que nós podemos verificar na história sagrada, no Evangelho, na vida desse Nicodemos, este encontro transformador com o Senhor Jesus teve resultados, e esses resultados têm nome. Com essa história de Nicodemos, nós aprendemos que podemos recomeçar, sem desprezar os humildes começos. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, diz: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Sob os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra, não despreze os humildes começos. Pois muitos começam com medo, ou vergonha do Evangelho, mas podem crescer, podem avançar para um grau melhor de compromisso e de fé. Mas como pode ser isso? João, capítulo 1, versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos, eu estou insistindo no capítulo 1, mas é no versículo 3, irmãos, desculpe. É capítulo 3, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele pode nascer de novo. João, agora no versículo 5, diz: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como Jesus Cristo receberá aos que têm um começo assim, tímidos, vacilantes? Como Jesus receberá? Mateus 17, 20 e 21 nos diz como Jesus Cristo receberá. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Jesus recebe com amor e acolhe Nicodemos, indicando-lhe o caminho, assim como nos recebe, irmãos, de todas as tribos, povos e raças. Como não receber a Nicodemos? Ele caminha lentamente, em plena luz, mas que depois corajosamente ajudou a enterrar seu Salvador crucificado, porque ele foi acolhido por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele não caminhou sozinho,
porque ele foi acolhido. Muitos começaram bem, irmãos, aclamando o mestre no meio da multidão, e depois negaram o mestre com seu comportamento e palavras. Falo, irmãos, aos que não foram batizados. Eram judeus que clamavam pelo nome do Senhor, mas entre os gentios, que foi o nome do Senhor Jesus Cristo amplamente recebido com louvor. Nele os gentios depositarão sua esperança. Muitos gentios e judeus creram, depositaram a esperança no nosso Senhor Jesus Cristo e foram batizados. Se tornaram novos discípulos e nasceram da água. E se você quer ter um novo começo, arrependa-se então de seus pecados e seja batizado, torne-se um discípulo do nosso Senhor. Agora falo também, irmãos, aos que já foram batizados. Você que recebeu o batismo, era para você ter renascido da água e se tornado um novo homem ou uma nova mulher, mas infelizmente parece que o novo nascimento que o batismo simboliza, não é uma realidade simbolizada na sua vida. Até Judas Iscariotes era tratado com delicadeza e amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus lhe conhecia o coração traiçoeiro e hipócrita. Judas começou muito bem, como apóstolo, mas ele terminou como um traidor do seu mestre, o traidor do mestre que se enforcou. Todo traiçoeiro, hipócrita, ele pode levar vantagem no começo, mas espiritualmente sempre termina enforcado. Quem começa bem, mas piorou, cuidado como termina. Ainda há tempo para você que não teve um bom começo ou que desviou-se do caminho durante o percurso, terminar melhor do que isso. A pessoa nasce de novo ao morrer para o mundo e renasce para Deus. Logo, ela renasce do Espírito. Então, quero deixar ainda mais claro aos irmãos que não se trata do poder do batismo para salvar. Quando nós falamos que esses nasceram da água, de fato, nosso Senhor Jesus Cristo usa essa linguagem. Algo que vem primeiro é sinal do que vem em segundo lugar, na expressão do mestre aqui no texto. João 3,5 diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O primeiro sinal externo, a água, é um símbolo, enquanto o segundo, o nascimento do Espírito, é a realidade simbolizada no batismo. Então a obra do Espírito Santo no nosso interior produz mais do que o testemunho externo do batismo, tão rico de símbolo. Diz a palavra do Senhor o quanto importam as coisas espirituais. João 3, versos 6 e 7, diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O renascimento do Espírito, ele evidencia grande mudança. Uma expressão necessária e notável aqui do fato de que nós fomos salvos. Jesus Cristo reitera essa verdade para que fique bem clara no versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus não está falando de algo superficial. Jesus não está falando de algo material. Ele não está falando de algo apenas muito bem representado, dramatizado no ritual, mas algo que simboliza, e todo símbolo reporta algo muito maior.
que é de fato a realidade simbolizada. Algo maior do que uma reforma religiosa e moral ou comportamental, na qual pareça ser tão pesado obedecer aos mandamentos. Nós sabemos que nascemos de novo, irmãos, quando ocorre uma mudança no nosso coração, no nosso caráter, na nossa vontade. O novo nascimento é uma ressurreição. O novo nascimento é uma nova criação. E não viver segundo as filosofias mundanas, mas receber nos nossos corações a palavra que vem de cima. É viver ou ser uma nova criatura, com uma natureza nova, com novos hábitos de vida, com novos gostos, com novos desejos, com novos apetites, com novos discernimentos, com novas opiniões, com novas esperanças e novos medos. Opa! Não temos medo de mais nada. Só de ofender a Deus com os nossos pecados. Só de ofender a Deus com o nosso mundanismo, com o nosso comportamento reprovável. É isso que Jesus ensina. Todos nós precisamos de novo nascimento. E essa mudança de coração é absolutamente necessária para entrar no reino de Deus. Porque, sem exceção, irmãos, nós nascemos numa condição corrupta, na qual todos nós um dia estivemos. Ainda carregamos essa natureza corrupta. Nossa natureza está completamente caída. Sobre o que Paulo escreve, então, Romanos 8,7, ele diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Deixando a si mesmo, ou deixado a si mesmo, irmãos, deixado a si mesmo, nenhum filho de Adão e nenhuma filha de Eva pode obedecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum filho de Adão, nenhuma filha de Eva poderia voltar-se para Deus. A nossa carne ou natureza, ela tem uma inclinação natural, e ela não se inclina para servi-lo e obedecê-lo. Nós não temos prazer em fazer a sua vontade, mas uma verdadeira mudança ocorre na vida dos convertidos, e ela se caracteriza e se denomina de novo nascimento. Os verdadeiros cristãos experimentam essa mudança na vida deles, que é denominada de novo nascimento. Está tão claro nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mudança poderosa, efetuada por Deus em nós, precisa ser lembrada pelo próprio nome, o nome que nosso Senhor Jesus Cristo dá. E ele chama isso de nascimento. Nenhum ser humano é autor da sua própria existência. Nenhum homem pode fazer alguém viver. Ele não pode dar vida a outro homem, nem a si mesmo. Um poder de cima opera, então, este milagre. O mesmo poder que criou o mundo. Então, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, e nós cremos que seja a segunda, mas nós sabemos que uma carta perdida é mencionada numa dessas cartas. Então, a segunda que os irmãos entendam, é a segunda ordem que os irmãos encontram em suas Bíblias. Então, nessa segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, escreve: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O homem pode fazer muitas coisas,
mas ele não pode dar vida a si mesmo ou aos outros. Essa prerrogativa é de Deus. Então esse nascimento é uma coisa sem a qual não podemos entrar no céu. Disso sabemos, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse. Nosso Senhor declara que precisamos nascer de novo, e Nicodemos, e nós nos perguntamos, mas como? Como encontramos uma explicação nas palavras de Paulo também, quando ele escreve aos Gálatas, Gálatas 5,16, o que diz? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Fica claro, irmãos, como a luz do dia, se as palavras têm algum significado, que ninguém pode entrar no céu sem um novo nascimento, o qual é espiritual, e sobrepõe a nossa vida material, mundana, na carne. Ninguém pode ser membro da igreja e não se tornar discípulo. Mas isso pode acontecer. Mas ninguém, por ser membro da igreja, só por ser membro da igreja, pode se tornar um discípulo se não o segue. Como você se torna um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo? Nominal, se você não o segue. Mas se você o segue de fato, os que se tornaram então discípulos de Jesus, no seu interior são purificados e renovados pelo Espírito Santo. E é Jesus Cristo quem gasta tempo com este Nicodemos, para que ele entenda e frutifique. Para usufruir de benefícios de membros, é só você ser batizado, pronto, você é membro da igreja. Assim como se você quiser usufruir dos direitos de ser judeu, é só você nasceu judeu, ou você se tornou judeu, então você é circuncidado e pronto, passa a usufruir dos benefícios da religião judaica. Porém, meus irmãos, para usufruir o privilégio de entrar no reino de Deus, então você deve nascer de novo, do Espírito Santo. A pessoa nasce de novo ao morrer para o mundo e renascer para Deus. Obviamente, ela renasce para Deus. João 3,8 diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Irmãos, Jesus olhou para a perplexidade de Nicodemos, surpreso com as coisas que acabara de ouvir, e graciosamente ajudou a sua mente maravilhada. Nosso Senhor compara o ser humano nascido de novo com o vento. O nascido de novo, assim como o vento, ele está sujeito à vontade do Senhor. Ninguém sabe dizer para onde vai o vento. Nós não podemos lidar com o vento com as nossas mãos. Nós não podemos ver com os nossos olhos. Quando o vento sopra, nós não podemos apontar o ponto exato onde ele começa, nem prever a distância ou a direção exata também que ele se estenderá. Nem por isso negamos a sua presença. Assim, as operações do Espírito Santo no novo nascimento são visíveis no homem e na mulher. São misteriosos, soberanos, incompreensíveis para nós, de muitas maneiras, porque há muito sobre isso que nós não podemos explicar. Seja qual for, então, o mistério sobre o vento, sobre o Espírito, que você, lendo esse texto, ainda não obteve todas as respostas, porque, não é? Isso é uma parte da conversa,
não é? É uma parte da conversa. Mas diz o Senhor: ouves a sua voz. Em João 3,8. O vento sopra. Irmãos, o vento sopra, e quando nossos ouvidos ouvem o vento assobiando pelas janelas, e os nossos olhos veem os ramos das árvores em movimento, então não hesitamos em dizer: há vento. É exatamente isso que acontece com as operações do Espírito Santo, no novo nascimento. É maravilhoso e incompreensível essa obra. No entanto, irmãos, o novo nascimento, ele não é confundido. Sempre haverá frutos do Espírito Santo, pelos quais o novo nascimento é evidenciado. Ele não é confundido. Sempre. Esses frutos são visíveis em todo que é nascido do Espírito Santo. Mas quais são as marcas do novo nascimento? Quais são as marcas do novo nascimento? Esse apóstolo, autor do Evangelho, ele responde a essa pergunta em sua carta, na primeira epístola de João. O homem nascido de Deus crê que Jesus é o Cristo. 1 João 5,1. O homem que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Alguns versículos bíblicos eu faço questão de repetir aqui para os irmãos. Eu sei que os irmãos são rápidos no gatilho e podem conferir nas escrituras, mas alguns eu faço questão. 1 João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Nós sabemos qual é a semente que permanece nele. Qual é a divina semente? Se vocês quiserem saber qual é a divina semente, voltem à parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Continuem aí no verso 9, então, de primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9, ainda continuo. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Logo, todo aquele que é nascido de Deus, pratica a justiça. 1 João, no capítulo 2, versículo 19, diz assim: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O homem que é nascido de Deus, ele ama os irmãos. O homem que é nascido de Deus ama os irmãos. 1 João 3,14, primeira epístola de João, a carta de João, no capítulo 3, versículo 14, diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. O homem que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O homem que é nascido de Deus conserva-se do maligno. Primeira carta de João, ainda no capítulo 5, versículos 18 a 19, olha o que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o inimigo não lhe toca. Eu não sei, eu não consigo entender crente que vive com medo de diabo, a ponto de às vezes diabo se tornar o tema principal, o assunto principal nas igrejas. Mas olha o verso 19: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós não temos medo, porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Todo aquele que é nascido de Deus pertence a Deus.
Ele não está perdido no mundo, não pertence ao mundo, e o maligno não tem poder sobre ele, porque ele é renascido para Deus. Esse foi o último ponto. Volto novamente à afirmação que eu fiz no início. Se você se incomoda porque eu repito, anota. Anota porque é importante. A pessoa que nasce de novo, olha, a pessoa nasce de novo ao morrer para o mundo e renascer para Deus. Ele renasce da água, ou a pessoa, ela renasce da água, ela renasce do Espírito, ela renasce para Deus. Conhecemos essa poderosa mudança em nossa vida, irmãos? Nós nascemos de novo. Quais dessas marcas aqui podem ser encontradas em nós, que confirmem que somos nascidos da água, do Espírito, para Deus? Pergunte cada um a si mesmo. Você crê que Jesus é o Cristo? Você não vive na prática do pecado? Você pratica a justiça? Você ama os irmãos? Você vence o mundo? O maligno não tem poder sobre você? Quero ainda que você continue e se pergunte cada um a si mesmo: você, cristão, é o som do Espírito Santo que ouvimos nas nossas conversas diárias? Todos podem ver o fruto do Espírito Santo em nossa vida, em nossos relacionamentos, em nossa casa. Todos podem ver o fruto do Espírito Santo em operação na igreja. A comunidade dos nascidos de novo. Isso é verdade, irmãos. Você já nasceu de novo? Você já experimentou essa realidade, esse poder na sua vida, do Espírito Santo? Ou você ainda está encantado com o poder que faz barulho? Que fala, mas pobre de mudança, de comportamento, de atitude, de prática de justiça e de segurança de que o maligno não lhe toca, e de sua vitória sobre o mundo. Se você quer experimentar esse poder, você precisa nascer de novo. Você precisa ir ao encontro de Jesus de noite, como Nicodemos foi. E eu não vou chamar você aqui na frente, nós não temos esse costume. Certo? É com você e nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai até Ele de noite, como Nicodemos. Feliz o homem que pode dar resposta satisfatória a essas perguntas. Chegará o dia, irmãos, que aqueles que não nasceram de novo desejarão nunca ter nascido. Mas, por enquanto, nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, nós podemos ir ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo de noite. E Ele pode nos conceder a vida abundante que há nele. Abundante, transformadora, vitoriosa, finalmente gloriosa. Saia desse estado de morte e venha viver nova vida. Oremos. Ó Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo impacto da verdade em nossas vidas. Que não haja coração endurecido por feridas de irmãos, amigos, que esteja totalmente protegido da verdade que liberta e desprotegido no mundo. Que a palavra da verdade venha, Senhor Deus, de forma poderosa
maravilhosa, transformadora em nossos corações. Que o poder do Espírito Santo operando em nós de forma também incompreensível, indescritível, mover nossos corações para que no encontro com o Senhor Jesus Cristo esta noite, nós durmamos e amanhecemos para uma nova vida segunda-feira. Aqueles, Senhor Deus, que confessam que conhecem essa nova vida, que um dia nasceram de novo, que sejam também renovados e fortalecidos pelo mesmo Espírito Santo, Criador de todas as coisas no princípio. Esse mesmo poder que opera o milagre do novo nascimento, também nos conduza em unidade, com novos irmãos, a viver o Evangelho de forma poderosa, Senhor Deus. Lamentamos, ó Deus, que muitos que se chamam pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo não vivem nova vida, não amam a justiça, não amam os irmãos, que confessam de lábios que creem no Senhor Jesus Cristo, mas o coração está tão longe de Ti. Deus nos livre, Senhor, dessa praga. Deus nos livre, Senhor Deus, de não termos nascido de novo e um dia nos arrependermos de termos nascido. Que o Senhor, no poder do Espírito Santo, produza nova vida. Abra, Senhor, hoje os nossos lábios, ainda hoje, Senhor Deus, para glorificar o nosso Senhor Deus por tão grande salvação. Para que os nascidos de novo cantem um novo cântico. E novo cântico não é música nova. Novo cântico é o louvor que é fruto de lábios que te confessam, mas que flui este louvor do coração purificado, transformado pela operação maravilhosa do Espírito Santo. Senhor, receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém.